E aí galera, beleza? Eu sou o Diego, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas de como você pode organizar os seus projetos, falar um pouquinho de estrutura de pastas, nomenclatura de arquivos e como configurar a unidade de escala do software 3D, no nosso caso 3D Studio Max. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão vermelho aqui embaixo, inscreva-se e ative a notificação do sininho. Assim você vai receber as notificações dos próximos vídeos que a gente postar aqui, beleza? Vamos lá. Vamos começar falando da organização de pastas. Então, vamos escolher uma pasta principal, uma pasta mãe, uma pasta matriz, onde ela vai armazenar todos os projetos, seja pessoais, sejam profissionais, depende aí do seu caso. Se for na sua casa, esses projetos pessoais, você escolhe essa pastinha e todos os projetos pessoais você salva ali com os nomes de cada projeto. Se for de empresa ou projetos profissionais, você salva essa pasta dentro dela, separado por nome de clientes ou pelo nome do projeto, ou se for de uma empresa que tem número de pedidos, pode ser pelo número de pedidos, ou por datas, né, por anos, por exemplo. Mas precisa ter uma pasta matriz onde ela vai salvar tudo lá dentro, né? Para não ficar coisas no desktop, coisas no HD 1, no HD 2. Então existe uma pasta que vai centralizar tudo. Então no nosso caso, vamos usar de exemplo essa pasta aqui na minha área de trabalho, chamada Projetos, certo? Dentro dela a gente tem aqui 5 pastas. Coloquei alguns nomes fictícios para a gente exemplificar de uma forma mais fácil. Então seriam 5 clientes ou 5 projetos: Ana Maria, Coca-Cola, Ford, Sadia, Vivara, beleza? Lembrando que é importante não usar caracteres especiais ou acentos, acentuação, né, nos nomes de pastas e arquivos, tá? Isso é geral. Evita uma série de problemas. Tem softwares que têm dificuldade em ler esses caracteres em acentuação, então por padrão não usar acentuação, circunflexo, C cedilha, tio, a crase, nada disso, tá? Então pode ser minúsculo, maiúsculo, de sua preferência. A gente gosta de fazer aí, quando maiúsculo, no máximo a primeira letra, certo? Então vamos pegar aqui de exemplo Coca-Cola. Então suponhamos que fosse um projeto nosso da Coca-Cola, e aqui dentro a gente começa a estruturar com as pastas dos arquivos de fato que a gente usa para produzir esse projeto. Então essa aqui eu posso dizer que é uma estrutura básica nossa, o que a gente precisa para trabalhar a partir daí, né? Então essas são as principais pastas. 3ds Max. Nessa pasta vão se concentrar todos os arquivos utilizados para o projeto que a gente utiliza o Max. Então, além dos arquivos .max, né, as cenas 3D, todas as texturas vão estar aí dentro, todos os renders que saem do Max, previews, os autobacks, export, import, tudo que gira em torno dele, que o arquivo do meu Max dependa de arquivos, vai estar aqui dentro, tá? Então o Max não vai puxar nada que esteja no desktop ou qualquer uma dessas outras pastas ou de outro projeto, vai estar aqui dentro. Concept vai concentrar as imagens de concept art, os sketches, os RAFs, tudo relacionado à parte de concept. Material. No nosso caso, a gente coloca todos os materiais vindos do cliente, seja logotipo, identidade visual, manual visual, né, um guide, fonte, referências vindas do cliente, alguma coisa específica que vem do cliente, algum briefing, algum TXT, algum PDF. É um material base, né, um material bruto. PSD, né, uma sugestão para a gente colocar os arquivos finalizados. Então a gente renderiza em alta, coloca no Photoshop, faz o tratamento, pós-produção e salva a parte final desse mascote aqui dentro do PSD. Referências são referências que quem for produzir pode coletar na internet e salvar as referências, seja para modelagem, para tipos de cabelo, roupas, cores, poses, expressões e por aí vai. Tá? Então aqui dentro, referências. E ZBrush são, assim como no Max, tudo que está relacionado ao ZBrush. Tá? Então os ETLs, os previews que vão para o cliente, import, export, o que precisar. Tá? Então basicamente essa é a estrutura base. Pode vir a ocorrer situações que a gente utilize mais softwares do que estes básicos que são do nosso workflow básico. Por exemplo,
um Substance, um Maya, um Modo. Então, caso a gente utilize esses softwares, a gente cria aqui a pastinha e, consecutivamente, as suas subfolders, né? A estrutura de pastas destes softwares. Beleza? Então, basicamente é isso. A gente tem uma pasta matriz. Dentro dessa pasta matriz, colocar subpastas para organizar por projetos, né, por nome de projeto, ou nome do cliente, ou número do pedido, e dentro de cada projeto a gente ter essa estrutura. Tá? Então, assim, para deixar claro, isso não é uma regra, é uma forma de organizar que a gente adotou aí há alguns anos e tem funcionado bastante para a gente. Tá? Então, vocês podem adaptar isso, não ter todas as pastas, ou ter mais pastas, ou criar pastas por ano, o que vocês acharem melhor, mas é essa forma que a gente usa e talvez ajude vocês aí a organizar da melhor forma e para a realidade de vocês. Mas acho que alguns conceitos são importantes manter, beleza? Então agora, estrutura do Max, tá? Existe essa estrutura aqui, para quem não conhece, o Max ele gera automaticamente essa estrutura, né? Quando você escolhe essa pasta aqui e fala vai setar o projeto nessa pasta, ele vai me gerar uma série de pastas, que são essas aqui, e um arquivinho que é onde ele está lendo ele está linkando, né, esse arquivo Max que a gente setou, e tudo que a gente for usar quando está setado nesse projeto, ele vai chamar daqui. Então, quando der um open, ele vai chamar direto aqui em Scenes, que é onde fica os arquivos .max. Quando der buscar uma imagem, um map para texturizar alguma coisa, ele vai buscar automaticamente aqui dentro do CNAssets Images. Tá? Os autobacks, né? Eu estou trabalhando no Max, então ele salva a cada 5 minutos, 10 minutos, conforme você setar, ele vai salvar os autobacks aqui. Né? Import Export, quando você der um Import Export, ele vai buscar automaticamente nas pastas correspondentes. Os previews, você salva aqui na pasta Previews, né, que são imagens de previews, de workflow, e Render Output, são os renders finais, a gente direciona para salvar aqui. Tá? Então, basicamente são essas pastas. A gente não usa todas, mas a gente mantém essa estrutura default do Max, porque vem de fábrica isso e a gente confia nessa organização do Max, beleza? E é automático isso, né? Porque quando a gente seta, ele já automaticamente já me distribui essa série de pastas. Então o que a gente usa aqui? Scenes para os arquivos .max, CNAssets, onde estão as imagens, Render Output, os renders finais, Previews para os previews, Import Export quando necessário, e o Autoback para onde vai os autobacks, os saves automáticos. Tá? Basicamente são essas pastas que a gente mais usa. Caso você tenha presets que você queira usar de materiais, de luzes, aí vão nos render presets, mas é difícil acontecer isso, tá? A gente usa esses mais básicos. E como é que faz para gerar essas pastas, né? Lembrando assim, que a maioria dos softwares tem essa ferramenta de gerar as pastas automáticas. O único que a gente ainda não viu que tem é o ZBrush. Por isso a gente cria aqui manualmente essas pastas que a gente acha necessário para os nossos projetos. Né? Então os ETLs, os previews, import e export. Para a gente isso é o necessário. A gente não descobriu ainda, não sabe ou não conheceu ainda a forma de o ZBrush gerar a estrutura de pastas dele, né, default dele. Beleza? Então, vindo aqui no 3D Max aberto, todos eles já fazem isso, das versões mais antigas. Você vai em File, Set Project Folder e escolhe aqui, no meu caso, tá na área de trabalho, Projetos, Coca-Cola, 3D Studio Max. Então já está criado aqui as pastas porque eu já tinha feito isso antes. Então eu clico aqui, dou OK, e quando der um Open, ele vai me chamar direto na pastinha Scenes, tá? Como eu mencionei anteriormente. Se eu vir aqui no material, dar um Maps e puxar um bitmap, ele vai me chamar automaticamente dentro da pasta CNAssets Images. Então fica muito mais organizado. Quando você padroniza esse tipo de organização, tudo flui muito mais rápido, a forma de pensar é tudo mais automático, né? Já tá acostumado a funcionar como essa estrutura, então você não precisa ficar caçando textura toda hora onde está, onde não está. Se eu for copiar alguma coisa de outro projeto, tá tudo onde você já sabe que vai estar, beleza?
E caso não tenha a estrutura já montada, você pode fazer da seguinte forma, ou você vem, deixa eu pegar um outro projeto aqui, o Ford já tem Sadia, por exemplo. Então, ou você cria aqui uma pastinha 3D Studio Max e seleciona, ou você pode criar direto por aqui, quando você for setar o projeto. Então, Sadia, criar uma pasta 3ds Max, seleciono ela, dou OK. Então, aqui automaticamente ele já criou a pastinha para mim e as suas subfolders. Tá? Então, quando eu der um Open aqui, ele vai me chamar diretamente dentro dos CNAs do projeto Sadia, porque eu setei. Beleza? Então, esse mecanismo de setar projeto é para você gerar as hierarquias de subfolders e você deixar organizado todos os arquivos que vão ser usados nesse projeto do 3D Studio Max. Beleza? E se você quiser, assim, quando você vai de um projeto para o outro, é importante você lembrar também de fazer essa atualização de subfolder, né? Então, se eu estou trabalhando no projeto Sadia agora, que foi o último que eu setei, eu vou trabalhar agora voltar a trabalhar no da Coca-Cola. Então eu tenho que vir aqui no set folder de novo, abro a Coca-Cola, seleciono a pasta 3D Studio Max, que já está criada, e dou um OK. Pronto, agora eu vou trabalhar na Coca-Cola. Porque eu setei, então meus autobacks, tudo que está girando em torno desse projeto, já está automaticamente linkado aqui com o meu programa. Então quando der o Open, ele vai para a cena Coca-Cola aqui para as pastinhas cines do Coca-Cola, onde estão os Max e tudo mais. Beleza? Então essa é a primeira parte. Segunda parte, nomenclatura. Então já vou começar aqui pelo esse projeto da Coca-Cola, que já tem alguns arquivos. Coca-Cola. Dentro do 3D Studio Max, Cines. A gente tem aqui alguns arquivos .max que eu criei só para exemplificar para vocês. Então suponhamos que meu mascote da Coca-Cola seja o urso. Vocês conhecem lá o urso da Coca-Cola. Então é importante que a gente crie também, a gente dê nomes para esses arquivos de fácil assimilação, né? De fácil acesso, de fácil interpretação. Então não coloca modelo ou corpo, porque é muito genérico, você não sabe depois de onde se apagou, se não sei o que, fazer alguma busca. Então é legal no arquivo ter o nome referente ao que você está fazendo, alguma coisa relacionada ao projeto. Então vamos adotar aqui o urso, é o mascote que a gente está criando para a Coca-Cola. Então vamos chamar o arquivo de urso. Urso _001, tá? Vamos começar por aí. É legal ter essas três números aqui de dígitos, para caso você tenha muitos, sei lá, chega a 100, ele vai manter uma organização visualmente mais agradável e mais organizada. Então, conforme você vai fazendo versões, né, automaticamente a cada dia ou a cada hora, depende do seu fluxo de trabalho, você vai criando novas versões. Mas uma coisa importante é você também colocar, quando necessário, quando você quiser colocar um sufixo, né, lookdev, se é retopo, ou se é texturas ou rig, você colocar isso depois da numeração. Por quê? Se você colocar ali antes, tem gente que coloca, por exemplo, urso retopo 002 ou urso texturas ou rig 003. Ele até segue a mesma lógica, mas por inverter a ordem do número com o sufixo, ele não vai me deixar organizado automaticamente pela hierarquia de versão, né? Então, não necessariamente minha última versão aqui de baixo vai ser o último número ou que realmente foi a última que eu mexi, porque ele vai pegar como base a alfabética, né? A ordem alfabética aqui do RLR, tá? Então, já iriam ficar juntos esses dois, né? Esse com esse, porque o nome do sufixo estaria antes do número. Então, isso é importante a gente usar nessa ordem. O nome do projeto, o nome do arquivo referente ao projeto, número da versão e o sufixo quando necessário. Tem vezes que não é necessário, tá? Você achar que não é necessário, ok, mas o importante é nome e versão. E o sufixo, se você quiser, se você achar mais... se você achar que é vantajoso no seu projeto. Beleza? Então essa é a primeira coisa, a primeira dica na questão dos nomenclatura de arquivos. E a mesma lógica que eu já falei um pouquinho antes,
não usar caracteres especiais e não usar acentuação, tá? Na maioria dos casos a gente utiliza para arquivos tudo minúsculo, com espaçamento com underline, sem até espaços, né? Não usar espaços, porque alguns softwares têm alguma chatice com importação, com esse tipo de coisa. Então, para garantir, a gente, nome de arquivo, mantém essa nomenclatura, beleza? Isso é importante. No caso aqui, indo um pouquinho além, questão de organização dos arquivos, agora falando para personagem, né, para mascotes. A gente tem aqui na raiz da pasta Scenes uma série de versões. Então começou talvez com a retopologia aqui, depois a gente fez o lookdev, depois o rig, depois chegou no rig completinho, depois tem as poses e expressões, né? O que a gente aconselha a vocês, que é como a gente faz aqui e acha isso um pouco mais organizado do que deixar tudo junto. Chegou numa etapa onde a gente tem o personagem rigado, pronto para fazer as poses, né? Ele está todo resolvido, até a parte de rig. O próximo passo é fazer poses. E a gente costuma separar, né, em 2, 3, 4 poses, depende do projeto. A gente faz uma cópia desse último arquivo que está preparado e aí joga dentro de algumas pastas. No caso, vamos supor que eu teria que fazer 3 poses diferentes para esse personagem, para esse urso. Então eu falo aqui pose A, B e C. Ou pose 1, 2, 3, aí você escolhe a forma que você vai categorizar isso. Então eu faço uma cópia do último arquivo preparado já para fazer a pose e chamo ele de urso, pose A ou urso A e a versão. Urso a versão... E aqui o que a gente vai mudar só vai ser a versão do arquivo, porque todos eles vão ser referente a pose A, certo? Pose B, mesma coisa, pose C, a mesma coisa. Qual é a vantagem disso, né? Aqui a gente vai ter um arquivo matriz, né? Vamos falar assim, que vai ser o arquivo gerador, né? de poses, está preparado para gerar poses. Você fez uma cópia dele aqui para dentro e aqui você vai brincar, vai fazer as poses, os testes, vai dar errado, vai dar certo. E caso dê algum problema, né? Caso seja por aprovação, seja por algum bug mesmo, que o rig é uma coisinha mais chata, às vezes dá uns paus, a gente tem um arquivo matriz limpo, né? Para você só pegar, duplicar, jogar para dentro e fazer uma nova pose. Seja uma nova pose para C. Então, futuramente você vai voltar nesse arquivo e fazer uma nova pose, uma pose D, você vem pegar daqui, né, o arquivo limpo, organizado já, jogou na pose D e começa uma nova pose. Você não vai precisar pegar o último arquivo já com uma pose, voltar, importar e lembrar como é que está estruturado isso, tá? Então isso é também bastante importante, né, numa produção deste formato, beleza? Que mais? Outra coisa, nomenclatura de arquivos, texturas. Scene Assets Images é onde ficam as suas texturas. Então aqui vem em branco, a gente costuma criar também uma pasta com o nome do modelo, né? Então, como vocês perceberam, desde os arquivos .max até as texturas e até as pastas, né, e texturas, a gente costuma manter a mesma padronização de nome para saber para onde vai essa textura, né? Para onde vai ser aplicado e referente ao que. Então você não precisa às vezes abrir o Max para saber que essa textura aqui é da roupa do urso, por exemplo. Tá claro que é só de você olhar aqui e ler a textura. Não precisa nem ver o thumbnail dele, saca? Então, vamos lá. Pasta urso, a gente vai ter as texturas do urso, mantendo a mesma lógica. No caso aqui não vão ter versões, porque a gente mantém as versões aqui dentro do PSD, né? Então a gente vai ter, por exemplo, urso pele. A gente vai ter a diffuse da urso pele, né? A cor dessa pele do urso, e talvez a cor e a pele normal. Então eu sei que o urso pele diffuse, urso pele normal, e aqui eu vou ter o urso pele. O que eu vou ter nesse urso pele? Vou ter as duas camadas lá em layers. Então, se eu precisar editar, eu abro esse PSD, faço as edições, jogo ali em layers, camadas e substituo aqui. Tá? Então, eu mantenho as minhas versões, nesse caso para as texturas, nas layers dentro do PSD. Então, a gente vai ter um PSD matriz e ele vai ser o gerador, né? Ele que vai gerar os mapas de diffuse. Então também a gente acha um pouco mais organizado manter dessa forma, porque aí não fica um monte de versões soltas, né, aqui, né, pele 1, pele 2, pele 3. Se você um dia for pegar isso para mexer, você não vai lembrar qual pele que é certa, se é a 1, a 2 ou a 3, ou se você está trabalhando numa equipe maior
com mais pessoas, se alguém for abrir arquivo do outro, ele precisa ficar perguntando para o outro qual que é a versão que você está usando, não sei o que, versão 2, versão 3, não precisa ficar abrindo o arquivo lá e conferindo. Tudo se torna mais prático, mais ágil, mais rápido e com menores chances de dar erro, né? de confusões. Tá? Vou abrir aqui, por exemplo, o roupa. Então a gente tem o urso roupa PSD, é o meu arquivo matriz. Então ele tem o urso bump, urso diffuse, urso especular, use bump, urso roupa bump, urso roupa diffuse, o urso roupa disp, que seria displace, e urso roupa spec. Tá? Então a gente teria aqui um PSD. Isso aqui é simbólico, tá, gente? Não é a textura de fato, só para vocês entenderem. A gente teria diffuse aqui. Se eu quisesse editar esse diffuse, pudesse colocar um filtro, mudar a cor, fazer isso, aquilo, eu venho aqui e salvo por cima do meu diffuse. Pronto. Atualizei aqui o meu diffuse, que é este aqui. Tá? Se eu quiser mudar o displace dele, eu tenho aqui dentro do meu PSD a layerzinha displace. Então, se eu quiser mais contraste nesse displace, eu venho aqui e edito. Deixo ele totalmente editável, né? Quero fazer ele mais contrastado. Vou lá, salvo por cima o JPEG e atualizo o meu displace. Tá? Então eu vou ter aqui as minhas versões e canais separados dos meus mapas que eu vou chamar no Max. Então a gente chama estes max.jpg pro arquivo, tá? Para ele fazer a função lá dos shaders, etc. Então, resumindo, mesma nomenclatura, né, com os nomes relacionados ao arquivo, e o sufixo é aonde vai essa textura, né, onde vai ser aplicada, no caso da roupa. E depois, um terceiro sufixo pode ser qual mapa que ele é, se é um diffuse, se é especular, se é um bump, enfim, pode ser qualquer coisa, depende aí do seu projeto. Beleza? E sempre manter esse arquivo matriz para fazer as atualizações, né? Fica fácil e editável. Mesmo que você use um Photoshop, mesmo que você use um ZBrush ou até mesmo o Substance, né? Que ele já gera em layers, mas no caso do ZBrush ele gera uma imagem fletada, você joga essa imagem dentro do PSD e faz possíveis correções ali em layers, camadas, mantendo ainda assim editável, tá? O seu mapa. Beleza? Que mais? PSD também é a mesma coisa. Quando eu for salvar aí um arquivo final de PSD, vai manter também urso a.psd e mantendo a mesma nomenclatura. Então, se você adota esse padrão de nomenclatura, ele vai servir para todas as pastas, todos os nomes de arquivos, né? Do ZBrush, do Photoshop, dos concept art aqui. E, enfim, essa é a ideologia, assim, a teoria, a lógica, a forma de pensar para a gente manter a nossa organização, e acredito que possa ajudar vocês aí também na organização de vocês. Beleza? E um terceiro ponto que eu gostaria de falar com vocês é a questão da escala, né, do 3D Max. É importante a gente pensar na escala, adotar também uma escala, para vocês não se perderem e vocês construírem, né, um padrão de escala nos projetos de vocês. Então, quando a gente cria aqui qualquer objeto matriz, ou quando vem de qualquer outro software, a gente tem aqui as medidas, né? Então, se eu colocar 100 por 100, eu estou dizendo que tem 1 metro por 1 metro esse plano, tá? Então, dentro do meu grid aqui, ele está confortável, né? Não está exagerado. Esse grid aqui, ele precisa estar um pouco quadrado aqui, né? A gente não vai trabalhar, talvez, difícil com um grid desse tamanho, né? Ou também trabalhar com um grid desse tamanho, as coisas muito pequenas. A gente precisa ter um equilíbrio. Eu acho que o grid inicial ajuda nisso. E como a gente seta essa escala? Para quem não sabe, a gente vem aqui em Customize, Unit Setup. Eu não lembro por default, quando você instala o Max, qual unidade que vem. Tá? Mas a gente usa dessa forma, a gente muda aqui Metrics para centímetros. E aqui em System Unit Setup a gente coloca aqui uma unidade igual a 1 centímetro.
tá? É uma escala que ele faz um cálculo aí de quando vem de outros softwares, e para a gente tem funcionado para manter essa escala que a gente usa hoje. Tá? Então são esses dois pontos que a gente utiliza. O que faz que a gente faz com que a gente possa considerar que esses quadradinhos aqui default do Max, né, da perspectiva dele, tenha 10 por 10 centímetros, uma média, tá? Não é exatamente igual aqui, mas é uma média de 10 centímetros. Então, se eu colocar aqui um personagem de 1,70 m, ele vai estar ok, né? Tá equilibrado aí dentro do meu grid, né? Do meu mundo. Ele não está gigantesco e não está minúsculo, ele tá mediano, assim, né? Tá aceitável. Então, quando você colocar alguma coisa, um personagem na sua cena, se ele estiver muito maior que isso ou muito menor que isso, talvez você possa considerar que esteja um pouco desproporcional, né? Normalmente, quando vem do ZBrush, depende da escala que você exporta, ele vem minúsculo, né? Ele vem tipo pequenininho, assim. Isso não é bom. Ou ele vem gigantesco, assim. Isso também não é bom. Tá? Porque vai interferir aí, se você trabalhar com ele muito grande ou muito pequeno, vai interferir na hora de texturizar, né, a intensidade do bump, a intensidade do bump, por exemplo. Você vai ter que subir muitos valores para ele conseguir ser aceitável, ou se ele é muito pequeno, você vai ter que deixar ele muito baixo, né, tipo 0,0 tantos de intensidade. Nas luzes também, você vai ter que trabalhar com luzes muito fortes, se for um objeto muito grande, ou luzes muito fracas, se for um objeto pequeno. Tá? Isso influencia dessa forma, né, na produção. Beleza, galera? Bom, é isso. Gostaria de passar a forma que a gente organiza as coisas aqui e tentar ajudar vocês aí caso vocês tenham alguma dificuldade na organização dos seus projetos. Beleza, galera? Um grande abraço e até o próximo vídeo.